Programa Tech com exclusividade aqui com o Iberê e com a Mari. Eles que vão palestrar aqui no Inovatec, cara. Palestrar aqui no Inovatec. Eles que vão palestrar aqui no Inovatec, cara. Muito legal. O Iberê, que é uma das pessoas que mais incentiva a aprendizagem criativa, né? Aprendizagem criativa. E com uma didática incrível, porque são 10 milhões de inscritos, ou mais, né? Já passou disso. Já passou muito mais que isso. E são 10 milhões de pessoas aprendendo, né, Iberê? O que você acha disso, dessa aprendizagem criativa? E como você começou a desenvolver isso? Bom, a Mari que fez tudo junto comigo. A gente tenta sempre no vídeo fazer alguma coisa que seja interessante, que as pessoas gostem e que ao mesmo tempo ensine alguma coisa. E essa é sempre a nossa meta, ter um entretenimento educativo. E sempre um desafio tremendo, né? Tentar ensinar alguma coisa no meio. Tem tanta coisa no YouTube que é só bagunça e tal, oba-oba, e você concorrer com isso, tentando ensinar alguma coisa, é sempre uma tarefa bem pesada pra gente. Mas acho que tem dado certo, o pessoal tem gostado bastante. São 10 anos, né? 10 anos. E qual que é o maior desafio, né, de transformar esse conteúdo que às vezes pode ser tão técnico, né? Porque esses dias eu já usei seu conteúdo para dar aula. Então, esse conteúdo que é tão técnico e transformado de uma maneira que é gostosa de assistir. Às vezes a gente nem quer aprender, mas acaba aprendendo, né? A gente sempre tenta usar algumas metáforas, sempre tenta fazer de um jeito que, pensando que uma criança de 8 anos e um velhinho de 80 tem que entender. Né? E tem que partir do princípio de que você não pode imaginar que as pessoas sabem tudo. Na escola parece que todos os professores partem do princípio que no ano anterior você aprendeu 100% da matéria e no próximo ano você já tem que saber tudo, e isso não é verdade. Então... E tem um engano que as pessoas cometem achando que a gente é um canal educativo, que a gente parte do pressuposto de ensinar. E não, né? O que a gente quer é compartilhar conhecimento e brincar. Então é um canal de entretenimento educativo, a gente parte da brincadeira para ensinar. E aí fica mais fácil, fica mais gostoso. É que é uma educação tão gostosa que vira entretenimento. Por isso que eu digo, às vezes a gente não quer aprender, mas acaba aprendendo. Então, entendeu? A gente normalmente pensa em estudar, é uma coisa tão chata, né? Eu vou estudar, eu vou perder 1 hora estudando, eu vou assistir um vídeo do Iberê que tem 30 minutos. Eu vou assistir uma videoaula de 30 minutos, é difícil, mas a gente assiste 30 minutos de vídeo e não percebe, porque é uma coisa gostosa. Você tem esse tipo de ensinamento criativo, a inovação. Então, qual é a sua função dentro do desenvolvimento da criança, do adulto, do adolescente, do idoso, de qualquer público dentro dessa iniciação à tecnologia? Porque, que nem eu usei o vídeo da câmera pinhole. Até então tem muita gente que não sabe qual é o funcionamento de uma câmera. E você assistir de uma maneira tão lúdica, acaba que fixa aquilo na sua mente. Se alguém perguntar como funciona uma câmera, eu sei. Você leu num livro? Não, eu assisti o vídeo do Iberê. Então, a gente pensa que o Manual do Mundo ele ensina as coisas bem básicas, né? Você vai aprender a fazer uma câmera, aprender como funciona um olho, mais ou menos ali. Mas a ideia principal é que as pessoas criem vontade de aprender mais. Então você não vai substituir uma aula da escola assistindo o vídeo do Manual do Mundo. Mas provavelmente você vai ter mais vontade de assistir a aula na escola, porque você já sabe alguma coisa daquilo e você tem mais vontade de aprender, né? E como começou? Qual foi o primeiro vídeo? Qual foi a ideia inicial? Você falou, eu vou fazer um vídeo sobre tal assunto, mas de uma maneira diferente. Como foi o primeiro vídeo, assim? Porque tem muita gente que está começando. É legal também falar sobre o primeiro. Como foi o primeiro? A gente vai falar um pouco disso aqui na palestra. A gente não criou o canal para ser um canal educativo. A gente criou porque a gente queria compartilhar conhecimento, nosso repertório, né? As coisas que a gente tinha aprendido lá no interior, que vocês aqui do interior provavelmente sabem, né? Interior de qual estado? Estado de São Paulo. Somos da mesma Isso. Mas a gente foi morar em São Paulo, na cidade de São Paulo, e lá as pessoas não sabiam fazer nada, né? Para qualquer coisa que elas precisavam saber, elas chamavam algum técnico, acionavam seguro, chamavam outra pessoa. E aí, como a gente sabia fazer as coisas, a gente resolveu criar o canal para compartilhar esse conhecimento. Então foi muito uma coisa de compartilhar conhecimento mesmo. No começo não tinha nenhuma pretensão de fornecer conteúdo para a escola, de que as pessoas aprendessem matemática, física, química. Todo o conteúdo do Manual do Mundo ele é pautado em coisas que a gente gostaria de aprender, né? E no fim acho que as pessoas começaram a pedir mais explicação, mais experiência, gostavam do que a gente fazia nessa área. E a gente foi investindo mais nisso, e o canal acabou tomando esse rumo mais porque as pessoas gostavam do que a gente fazia, e menos do que a gente tivesse uma ideia inicial de que fosse assim.
Vocês são de qual cidade mesmo? Piedade, interior do estado de São Paulo. Eu devo perguntar uma pergunta assim, uma curiosidade. Qual foi o experimento mais perigoso que vocês já fizeram no Manual do Mundo e aquele que vocês ficariam com medo de fazer de novo? Perigoso, Mary? Assim, que teve algum maior de complexidade. Complexidade, isso. Perigoso não, porque a gente não faz coisa perigosa, a gente evita. Até porque tudo que é feito no Manual do 90%, né? Tirando a super química, a super terça, é para as pessoas reproduzirem em casa, né? Então a gente evita fazer coisa perigosa. Mas teve coisas muito complexas, do tipo motor V8. A gente tá com uma série de motores agora, que a gente começou com um motor eletromagnético, prometeu que ia fazer um V8 eletromagnético, fez o V8. Aí prometeu que ia fazer um motor radial, que é o motor que usa na frente daqueles aviões antigos. Acabamos de fazer o motor e agora a gente vai prometer o motor a vapor, né? Que é o próximo. Então, esses motores estão dando uma dor de cabeça tremenda, mas funciona e o pessoal aprende como funciona o motor, é muito legal. E uma última pergunta é: o que vocês vieram fazer aqui no Tech Inovação, aqui no Innova Cities? A gente veio contar um pouco dessa história e desmistificar algumas coisas também. As pessoas acham que é tudo muito fácil no YouTube, que é só você ligar a câmera, sair gravando, você já tem ganha dinheiro, faz um sucesso, não sei o que. E não é bem assim, tem uma série de coisas, uma série de coisas que você tem que saber para conseguir fazer dar certo. A gente veio falar um pouco disso. Um abraço para vocês que estão assistindo aí o programa Tech.